Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares, e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Sáron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as obras boas que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavras do Santo Padre. E além disso Jesus louva o Pai porque prefere os pequeninos. É o que ele próprio experimenta pregando nas aldeias. Os entendidos e os sábios permanecem desconfiados e fechados, fazem cálculos, enquanto os pequeninos abrem-se e acolhem a mensagem. Ela só pode ser a vontade do Pai, e Jesus regozija-se com isto. Também nós devemos regozijar-nos e louvar a Deus porque as pessoas humildes e simples aceitam o Evangelho. Rejúbilo-me quando vejo estas pessoas simples, esta gente humilde que vai em peregrinação, que reza, canta, louva. Gente a qual talvez faltam muitas coisas, mas a humildade leva-as a louvar a Deus. No futuro do mundo e nas esperanças da igreja há sempre os pequeninos, aqueles que não se consideram melhores do que os outros, que estão conscientes dos próprios limites e dos seus pecados, que não querem dominar os outros, que em Deus Pai se reconhecem todos irmãos. Santa Catarina de Sena, Virgem, doutora da Igreja, padroeira da Europa e da Itália. Não nos contentemos com as coisas pequenas. Deus quer coisas grandes. Se vocês fossem o que deveriam ser, incendiariam toda a Itália. Com estas palavras, em seu habitual estilo firme e intransigente, mas sempre materno, Catarina Benincasa convidava à radicalidade da fé a um dos seus interlocutores epistolares. Trata-se de uma exortação que revela o ardente desejo da santa de irradiar o Evangelho no mundo, mediante o testemunho ciente e crível de homens e mulheres convertidos pelo anúncio do ressuscitado. Munida de uma fé invicta, poderá enfrentar, vitoriosamente, seus adversários, disse-lhe Cristo em uma visão no último dia de Carnaval de 1367, em um episódio que os biógrafos recordam como núpcias místicas, de Catarina. Determinada desde criança a casar-se com Cristo. Nasceu 25 anos antes,
no dia 25 de março, no bairro Fonte Branda de Sena, 24ª filha dos 25 vindos ao mundo, de Jacopo Benincasa e de Lapa de Puccio Piacenti, em uma época caracterizada por fortes tensões no tecido social, com apenas 6 anos, em um momento em que o papado tinha sua sede em Avignon e os movimentos heréticos insidiavam a vida da igreja. A menina teve uma visão em que Jesus estava vestido com roupas pontificais. No ano seguinte, fez votos de virgindade, amadurecendo depois o firme propósito de seguir a perfeição cristã junto à ordem dominicana. Diante da oposição dos pais que queriam que se casasse, Catarina reagiu com determinação. Com 12 anos, cortou o cabelo, cobriu-se com um véu e encerrou-se em casa. Então, em 1363, a família permitiu-lhe entrar para a comunidade das Mantelati, ou terciárias dominicanas. Mãe e mestra, ponto de referência espiritual para muitos. A santa aprendeu a ler e escrever e se dedicou a uma intensa atividade caritativa entre os últimos, em uma Europa dilacerada por pestes, guerras, escassez e sofrimentos. Ela se tornou um ponto de referência para homens de cultura e religiosos, que por frequentarem assiduamente a sua casa, foram chamados catarinados. Os mais íntimos entre eles a chamavam mãe e mestra, e se tornaram descritores dos seus muitos apelos às autoridades civis e religiosas, exortações a assumir suas responsabilidades, às vezes repreendidos e convidados a agir, mas sempre expressos com amor e caridade. Entre os temas enfrentados nas missivas destacam-se a pacificação da Itália, a necessidade de cruzadas, a reforma da Igreja e o retorno do papado a Roma, para o qual a santa foi determinante por se encontrar na Provença em 1376 com o Papa Gregório XI. O Papa Doce Cristo na Terra e seu retorno a Roma. Catarina jamais teve medo de admoestar o sucessor de Pedro, por ela definido, Doce Cristo na Terra, as suas responsabilidades, reconhecia suas faltas humanas, mas sempre teve máxima reverência pelo vigário de Jesus na terra, assim como por todos os sacerdotes. Após a rebelião de um grupo de cardeais que deu início ao cisma do Ocidente, Urbano VI a convocou em Roma. Ali a santa adoeceu e faleceu em 29 de abril de 1380, como Jesus, com apenas 33 anos. As palavras do apóstolo Paulo "não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim", se encarnaram na vida de Catarina que em 1375, recebeu os estigmas incruentos, revivendo semanalmente narram as testemunhas a paixão de Cristo, proclamada doutora da Igreja por Paulo VI. A pertença ao Filho de Deus, a coragem e a sabedoria infusa são os traços distintivos de uma mulher, única na história da Igreja, autora de textos como o Diálogo da Divina Providência, o Epistolário e a Coletânea de Orações. Devido à sua grandeza espiritual e doutrinal, Paulo VI, em 1970, a proclama doutora da Igreja. Apaixonada por Jesus Cristo, Catarina escrevia: "Nada atrai o coração de um homem como o amor. Por amor, Deus o criou. Por amor, seu pai e sua mãe deram-lhe a sua substância. Ele foi feito para amar."